Irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja na sua vida. Vamos ao ministério da palavra no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32, do 22 ao 32. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Essa história ela é bastante conhecida, irmãos. Jacó, fizeram até uma música, segurou. Jacó, junto com Israel, é o nome mais mencionado na Bíblia toda. Todos os nomes que aparecem, Jacó aparece muito mais do que qualquer outro nome. Mas o que significa Jacó, vocês lembram? Enganador, trapaceiro. Ele tem esse nome. Mas o interessante é que agora o cenário ele está voltando com a sua família, com a sua riqueza, e ele está indo e vai chegar à terra aonde ele vai encontrar com o seu irmão. O mesmo irmão que se sentiu enganado por Jacó. O irmão dele está vindo com uma tropa enorme de homens para encontrar Jacó. Jacó está se vendo agora em perigo, com medo. E acontece a cena que estamos aqui. Sabe qual é interessante? Lá atrás, alguns anos antes, Jacó enganou seu pai. Jacó tirou o direito de primogenitura do seu irmão. Mas a Bíblia diz que foi próprio Esaú que não deu o valor suficiente para o que ele tinha em mãos. Jacó estava debaixo das saias da sua mãe ainda, sua mãe falando o que ele tinha que fazer ou deixaram de fazer. Mas quantos anos Jacó tinha nesse período? Quando você lê, parece que é um jovem, talvez um adolescente. Eu também me surpreendi, irmãos, quando eu li sobre isso. Mas se você fizer as contas, com quantos anos Jacó morre, e vem abatendo o tempo de José, está tudo descrito na Bíblia, você vai chegar na idade de 77 anos. Quando ele está fazendo prato de lentilha, botando o couro de animal no seu corpo,
falando com seu pai Isaque. Ele tinha 77 anos. Logicamente, os dias eram diferentes, a contagem. Os meses tinham 30 dias. Mas se você for ver, não dá muita diferença, não. Que normalmente o pessoal alega, não, mas a pessoa vivia muito porque contava diferente. Os meses, aqueles que botam a menos, daria 28 dias. Os que botam mais, botam 30 dias. No final disso tudo, talvez vai dar 1, 2 anos de diferença. Quando dá, aquele pessoal que viveu lá, Matusalém, Adão. Mas, irmãos, 77 anos, ele não toma as suas decisões. 77 anos, ele ainda está enganando. Com 77 anos, Deus ainda é o Deus só de Abraão e de Isaque. Só depois desse fato, que Deus vai ser Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele sai, ele mora com seu tio Labão, o seu tio engana, ele trabalha para uma mulher e ganha outra, depois recebe aquela que ele queria e tem que trabalhar de novo a mesma quantidade de anos, vai tendo filhos. Então ele tinha 2 mulheres, tinha 2 concubinas e todo mundo crescendo e tendo filhos. Só que a mulher que ele amava não podia ter filhos. Até que ela tem e nasce José. Ele não consegue transmitir para os seus filhos os valores. Ao ponto, quando a sua filha foi molestada por um homem, esse homem se arrepende, era príncipe de um povo. Mas os irmãos dela, filhos da mesma mãe, tramaram matar todos os homens daquela cidade. Lembram da história? Eles falam, você quer casar com a minha irmã? Então vocês vão ter que se circuncidar, todos os homens. E quando estava no auge das dores, esses 2 entram e matam todos os homens daquela cidade. Esse é um dos fatos que vai recair sobre Judá a primogenitura. Por isso que vem de Judá, Jesus. O filho mais velho se deita com uma das concubinas do pai, e os 2 próximos matam uma cidade inteira e tentam matar o irmão, José. Esses outros 2. Aí cai sobre o 4º filho, a primogenitura. Jacó agora está saindo da terra do seu tio. Está voltando para a terra do seu pai. Agora a mãe já está morta. O pai ainda está vivo. E o irmão também está poderoso sobre aquela terra. E Jacó está com medo. Quantas vezes sentimos medo? Quantas vezes o medo nos alcança por consequência de decisões que tomamos anteriormente? Como consequência de estarmos colhendo aquilo que plantamos. E temos medo. Medo. Muitos têm a síndrome do pânico, muitos têm medo verdadeiro, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Onde você vai tem violência, é tiroteio, tudo acontece. Jacó temia pela própria vida, pela sua família, ao ponto que, depois dessa cena, ele vai mandando presentes para o seu irmão, presentes de reis, digno de um rei. Ele não estava preocupado com o seu dinheiro. Ele estava preocupado com a sua família e com a sua vida. Muitas vezes, irmãos, vamos nos preocupar. Quantos aqui oram pelos filhos? Se preocupam com os filhos? Talvez se preocupam com os pais. Se preocupam com o cônjuge que não é cristão. Quantos? Estão intercedendo? Têm medo que morram? Queridos irmãos, ter medo é natural, é normal.
mas muitos dos nossos medos somos nós mesmos que provocamos. O interessante no versículo 24 fala que Jacó ficou sozinho. Sozinho com o homem, sozinho com o anjo que se apresenta como Deus. Ele está lutando aqui com o próprio Senhor Jesus. Essa luta é interessante, que muitas vezes olhamos para ela como se ele estivesse correndo atrás da sua bênção. Mas o texto dá a entender que ele estava querendo sair. E ele é retido pelo anjo quando o anjo toca na sua coxa. E ele não consegue mais andar direito. Ele ficou sozinho, todo mundo foi. Todo mundo passou. Só depois que ele é tocado, que ele pede para o anjo abençoar. Interessante que eu quero que você pense é o seguinte: o que Deus tem que tirar de você para você se render aos pés dele e pedir a bênção para ele? O quê? Quantas vezes você reclama? Quantas vezes você murmura? Quantas vezes você não dá o seu melhor e tem inúmeras desculpas? O que o Senhor vai ter que tirar para você acabar com as suas desculpas? Jacó, de repente, estava pensando: eu vou presentear o meu irmão como ele fez, eu vou dar muita coisa para ele e o coração dele vai abaixar. Ele só pede a bênção quando agora ele não tem mais jeito. Ele não consegue andar. Ele não vai conseguir lutar se precisar lutar. Ele agora vai ficar na dependência dos outros. E aí ele pede a bênção. O que o Senhor tem que tirar de você? O que Ele tem que tirar de mim? Para eu me render a Ele. E pedir a Ele, somente a Ele, a força. Pedir a bênção para eu tomar as minhas atitudes e seguir os meus sonhos. E não somente ir fazendo e pedindo para Ele abençoar. Quantas vezes pedimos para o Senhor para Ele nos abençoar em algo que já escolhemos, sem consultá-lo? Quantas vezes deixamos de lado o honrar a Deus de verdade? Irmãos, na nossa igreja tem várias histórias. Cada um tem a sua. Mas eu me surpreendo com vários cenários. O Zezinho é um deles. Zezinho, você é uma das minhas inspirações. Já tinha deficiência numa das pernas e teve problema e afetou a outra, que era boa. Mas aonde você estaria, Zezinho, se não fosse assim? Será que se você caminhasse desde novo com as duas pernas, aonde você poderia chegar? Porque com uma só você deu trabalho. Irmãos, temos a nossa irmã Angélica, que não está aqui hoje. Desde criança, com problema de saúde, com dores. Vários outros passaram por várias situações. Vício na família, problema com os pais, problema com os cônjuges, que não deixa vir para a igreja ou reclama. Quantos problemas temos? Deveríamos nos inspirar em cada problema, em cada situação dos nossos irmãos e ver, tem gente que está passando por coisas piores do que eu e não reclamam. E seria justo reclamarem, mas eu não tenho a deficiência que o Zezinho tem. Eu não tenho o problema que a nossa irmã Angélica tem, mas eu tive os meus problemas. Eu tive as minhas lutas, que vocês têm as suas.
Agora, não abaixa a cabeça, não. E também não tenta enfrentar com o seu intelecto, com a sua força, entendeu? Com o poder que possa você imaginar que tem, porque você vai se dar mal. De vez em quando eu lembro a minha história para vocês. A minha mãe morreu, eu tinha 8 anos de idade. O meu pai, eu não quis morar com ele. Eu quis morar com a minha avó. E naquela idade, morando com a minha avó, amigos na rua me levaram para a igreja. Talvez eu tivesse que perder a minha mãe para encontrar Cristo. Irmãos, quantas vezes eu tive que lutar sozinho, no ponto de vista humano? Quantas vezes criança eu tinha que me virar para descobrir onde ficava algum lugar para pegar ônibus para ir? Andar pelo mundo, sozinho. Eu falo para ele, não acredita. A minha recordação ali com 3, 4 anos, eu vinha andando na Rio do Pau para minha casa, da escola. Andava, ou morria alguém na rua, eu ia lá ver. Ninguém me segurava. Nem quando a minha mãe era viva, olha que eu apanhava. Com a minha avó, então, não estudei vários anos, até que eu encontrei no estudo uma boa relação. Tinha muita dificuldade de aprender, não conseguia aprender na escola. Irmãos, eu vi o agir de Deus na minha vida. Todo mundo que virou bandido, que cresceu comigo, eu era o pior deles. E eu não virei. A droga e as armas ficavam próximas de mim, o tempo todo. Eu jogava fliperama dentro de uma boca de fumo, lá na Ramires Galvão, em Anchieta. Os traficantes, lá os bandidos, as armas, tudo ali. As pessoas me viam e falavam que eu não chegaria à maioridade. As mães tiravam as crianças da rua quando eu saía. Eu era má influência. Aí vocês olham para o pastor é quietinho. Vocês se enganam. A Poliana me conhece. Emanuel tem a quem puxar. Mas eu seria o Emanuel falando palavrão, afrontando os outros, batendo e correndo, tacando pedra. Minha cabeça é cheia de ponto de pedrada que eu tomei. De repente foi uma delas que me despertou. Mas, irmãos, esse foi o meu trajeto. E indo contra tudo que pensaram de mim. E muitas vezes eu era esse que estava lutando contra o Senhor. O Senhor queria me dar o caminho, queria me abençoar, eu estava lutando, relutante. Irmãos, com 13 anos eu tive 3 comas alcoólicos. Até os 13. De ir para o hospital mesmo, lá, soro na glicose na veia. Bebia, fumava e comecei para a igreja com 8 anos, tá? E ia sozinho. Ninguém da família. Eu sou um exemplo, mas você também é um exemplo. O que você enfrenta? Senti rejeição do meu pai, embora eu não queria ficar com ele. Esse era o sentimento que eu tinha no início. Muitas vezes só via meu pai porque eu ia lá ver. Ele morava lá no centro do Rio, trabalhava ali como camelô. Cheguei a trabalhar com ele, para ele. Isso tudo muito antes de passar na aeronáutica, irmãos. Fiz supletivo. Trabalhei no posto de gasolina. Trabalhei com meus primos. Até que passei no concurso. Mas aquele garoto que não chegaria aos 18, está quase aos 40. Final do ano, já era. Aquele talvez não teria expectativa de ter uma família
tem uma família, servindo ao Senhor. Não abaixe a sua cabeça, não se renda, e honre a Deus com tudo que Ele tem te dado. Jacó só entendeu isso quando foi tocado, irmãos. Eu olho, de repente o toque que o Senhor me deu foi esse trajeto todo. O toque que Ele fez em vocês. Mas será que você é convertido? Porque Jacó, se fosse hoje, poderia falar assim, ele é neto de crente, ele é filho de crente, mas ele mesmo não é crente. E já com avançada idade, que ele vai ser tocado por Deus, pedir a bênção do Senhor, ao ponto do Senhor falar, você não é mais Jacó. Já parou para pensar e perceber isso? Como que Deus pergunta qual é o nome dele? Como que Deus faz algumas perguntas na Bíblia, se Ele sabe? Adão pecou, agora está escondido, e Ele pergunta, mas por que você se esconde? Ah, porque eu estava nu. Ele pergunta de novo, quem disse que você estava nu? Deus não sabe. Essas perguntas, irmãos, é para nos trazer a consciência. Quando Ele fala assim, eu sou Jacó, Ele está falando assim, eu sou um enganador. Eu sou um pilantra. Está lembrando a ele, ele fala assim, agora, a partir de hoje, você não é mais Jacó. Agora você é Israel. Deus não quer saber quem foi você. Ele te dá um novo nome. Não está isso em Apocalipse? Ele te dá uma nova vida, Ele te dá um novo rumo para ser seguido. Para ser seguido, irmãos. Deus foi tão bom que a minha avó que me criava, ela morre depois que eu entro na aeronáutica. Com 91 anos de idade. No primeiro ano que eu estava lá, no primeiro semestre, e eu ainda tive sonho e falei para a Poliana, Poliana, vê lá que eu acho que vai morrer. E nem doente estava. Talvez eu seja um presbiteriano meio pentecostal. Mas, irmãos, eu vejo, olhando para trás, o agir de Deus na minha vida. Compreendo tudo? Não compreendo. Não compreendo mesmo. Mas algumas coisas eu consegui compreender. Eu consigo entender que Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. E aí você, olha, agora tudo está indo bem na vida do pastor. Pastor, agora a minha filha tem uma deficiência. Já orei todos os dias, hoje menos, mas de vez em quando ainda oro. E peço cura. Eu peço uma transformação. Mas eu aprendi que Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz. E não sou eu que vou determinar para o meu Senhor o que é melhor para mim. Ele sabe o que faz. Porque Ele me tocou. Se Ele já te tocou, confia nele. Se Ele já te tocou, se perdoe. Muitos cristãos não se perdoam. Vivem remoendo o passado, trazendo à tona coisas. Traga à sua memória o que pode trazer esperança. Se perdoe. Confia nele. Vai estar doendo, talvez você vai estar chorando. Confia nele. E tudo que for fazer, irmãos, faça para a honra do Senhor. Talvez seja um tema para a próxima pregação, mas eu quero falar um pouco com você. Abra sua Bíblia, Provérbios 3, 9 e 10.
Quem pode ler, por favor? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Honra com os seus. Vamos tirar os bens agora? Você tem honrado o Senhor com a sua vida? Você tem sido um servo bom e fiel que honra o seu Deus? Você tem falado do Evangelho para aqueles que não conhecem? Você tem ajudado uma pessoa? Você tem se comprometido com essa obra? Você honra o Senhor? Porque, irmãos, aqui é o mais difícil, tá? Honrar com os seus bens é muito mais difícil. Porque você pode vir aqui e colocar tudo que você tem e não está honrando o Senhor. Porque o seu coração não está aqui. Ananias e Safira venderam um terreno que eles tinham. Ninguém pediu. E mesmo assim Deus rejeitou aquela oferta. Honrar a Deus não é simplesmente dar. Porque Caim deu e foi rejeitado. Muitos de nós agimos como Caim. Muitos de nós. Amamos mais o dinheiro e os nossos bens, o nosso status. Amamos ser quem somos. E fechamos o nosso coração, o nosso bolso, o nosso olhar. Outros dão o dízimo e olham para o pobre e falam assim, eu já dei para Deus. Agora é a igreja que resolve. Será que é isso, irmãos? Será que é isso que Deus está nos chamando para honrar? Quem você é com as suas finanças? A última parte que se converte no ser humano é o bolso. É o bolso. Mas isso é só para você refletir sobre o que você tem pedido a Deus. Quem era Jacó antes de pedir a bênção? E quem foi Jacó depois de pedir a bênção? Mesmo manco, temente a Deus. Levou o seu nome para toda uma nação que existe até hoje. Confiou no Senhor. Esse é Israel. Pedi para vocês tirarem o pedido dali. Vão avisando aos demais irmãos. Se o seu pedido já foi concretizado, venha dar o testemunho. Se ele não foi concretizado, e você ainda tem que orar por ele, reorganiza, se quiser, o papel, reescreve, bota seu nome atrás, para numa próxima vez desse tipo você achar o seu papel com mais facilidade, tá? E bota aqui no gasofilácio. O que sobrar ali, até depois do culto que vem, eu vou tirar e tacar fogo. Tem muito pedido ali, que a gente não sabe se já foi atendido, se não está, para a gente orar para o que importa. E para você lembrar de continuar orando pelos seus pedidos e pelos seus sonhos. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Em toda a nossa vida, não podemos juntar dinheiro nessa terra. Embora queremos fazer isso. Queremos deixar para os nossos netos, como a Bíblia fala. Mas se o dinheiro está te tomando, está te controlando, se você vive por base no dinheiro, você está perdido.
que você vai trabalhar e nunca vai estar contente. Você pode ser um médico ganhando 50 mil e ainda ser frustrado. Eu lembro que muitas vezes eu falava para o Senhor assim, Senhor, quando eu ganhar 5 mil, eu vou estar bem. Para vocês terem uma noção, esse mês, vai dar em torno de 16 mil a 17 mil o nosso gasto lá em casa. Só esse mês. Só de cartão foi 11 e uns quebrados. Ah, o pastor é rico agora, né? Não. Várias contas, presta atenção, várias contas programadas para ser gasto. Só que dentro de tudo isso, olha lá, a Poliana se tornou agora o pai do Cris. A Poliana tem 2 empregos, vende doce lá na vila, vende coisa da Shopee, está vendendo de tudo. A mulher virou uma muambeira. Mas para isso, irmãos, eu pude falar lá em Realengo que eles não precisam pagar um salário para mim, para manter o outro pastor. E esse mês, Deus ainda abençoou, que sobrou dinheiro lá, ainda pagaram os R$1.000, que na verdade é 900, 100 é dízimo. E uma coisa que me surpreendeu lá, que eles nunca tinham visto isso. Quando eles vão me dar os 1.000, eu falo assim, não, me dá só 900. 100 já é o dízimo, fica na igreja, não precisa pagar. Eles nunca tinham visto isso. Com os que passaram. Irmãos, dinheiro faz falta? Faz falta. Mas a 1, 2, 3 milhas me deve uns 11 mil, 12 mil. Aí eles podem me dever. Mas se eu tivesse que dar esse valor para Deus, na obra de Deus, não ia pesar? Quantas coisas ia passar na minha cabeça? Não, mas não precisa disso tudo não. Eu estou dando valores altos para vocês. Mês que vem já não vai ser isso tudo, tá? Só para vocês entenderem. Tem uma programação. Está tentando querer fugir, mas a gente está controlando de novo. Que nessa história tem um apartamento que está pagando, tem várias coisas ali, está tudo embutido. Meus irmãos, quanto que Deus tem te dado? E muitas vezes você é megalomaníaco. Fala assim, pô, mas é só isso aqui, não faz diferença. Só quer trabalhar com números altos, né? Se é R$10 não faz diferença, se é R$50 não faz diferença. E de pouquinho em pouquinho você vai consumindo o seu dinheiro todo. E vive apertado. E aí, eu já falei isso aqui na igreja para alguns irmãos. Para alguns irmãos, e volto a repetir. Se hoje você tem uma dívida, está com dívida, não tem o que fazer, está apertado, você se enrolou, de verdade, quando você dá o dízimo aqui, aquilo pesa o teu coração, mas eu tenho uma dívida, paga a dívida. Paga a dívida. Mas só volte aqui quando tiver com o coração puro. De verdade. E faça um propósito com Deus para nunca mais ficar devendo. Para nunca mais se enrolar. Porque você está administrando mal o que Deus tem te dado. E em tudo. Então, terminando a pregação, Jacó, você sabe quem se tornou. Mas Gildo, quem vai se tornar? Moisés, quem vai se tornar? Como que vai ser a lembrança nossa de vocês? Irmãos, falta o seu nome. Quem serei eu no final? Já preguei sobre isso para vocês. Moisés foi falar lá com o faraó para soltar o povo. Lembra?
Deus quer que saiamos daqui para adorar. Primeira coisa que fala: vocês não vão. O que aconteceu com o Egito? Praga. Olha como que é o agir de Satanás na nossa vida. Depois ele cedeu. Pode ir, mas só pode ir os homens. Não, desculpa. Pode ir, mas não pode ir longe. Querendo determinar aonde você tem que adorar a Deus. E praga neles. Passou, não, vocês podem ir, mas vai só os homens. Mulher, criança, vão ficar. Satanás querendo te convencer que você pode adorar a Deus sem ser com a sua família. Você adora a Deus em família. Eu e minha casa adore o Senhor com a sua família. Se o seu filho vai se converter, não vai se converter, é ele Deus. Mas, meus irmãos, enquanto estiver contigo, é você e sua casa, servindo ao Senhor, adorando a Deus, orando em família. Depois liberou, não, pode ir todo mundo. Mas não pode ir os animais. Se você ler, Moisés se enfureceu mais do que as outras vezes. Como que eu vou adorar a Deus e não vou levar o sacrifício? Como? E se você entender sacrifício é o animal que você mata para Deus, partes desse animal são tiradas para os sacerdotes e o restante volta para você e a sua casa. A maior parte, inclusive, volta para você e para a sua casa fazer um grande churrasco. Comiam aquilo ali na brasa. Só que qual é o pensamento da pessoa? Eu vou dar o do meu pior animal. Se é para Deus, eu dou de qualquer jeito. Mas não consegue enxergar que você vai ficar com a maior parte. Falta amor em nós, irmãos. Falta compromisso em nós. Falta entender e ser tocado por Deus de verdade. Então, eu quero que vocês lembrem da passagem que diz o seguinte: que Deus castiga a cada um de nós porque somos filhos. Qual o castigo que o Senhor tem que te dar para você acordar? O que o Senhor vai ter que tirar de você? Talvez o Senhor vai ter que tirar a tua saúde, a sua finança. Talvez Deus vai ter que tirar o seu filho, a sua filha, os seus pais, para que você acorde. Quantas vezes somos lançados na boca do grande peixe e nem percebemos? Porque estamos indo na direção contrária que Deus mandou. A pregação de hoje é uma reflexão para vocês. A nossa história é determinada por Deus e não pelo que falam de nós. O que falam de você não importa. Importante é o que Deus fala sobre a sua vida. Quem é Deus? E quem é você diante de Deus? Acorda. Viva o Evangelho. E se tiver que andarmos com as nossas dificuldades, que seja, mas diante do Senhor. O Senhor nos dá, irmãos, muito mais do que pedimos. O Senhor nos ajuda em todos os momentos. O Salmo 23, que foi lido aqui, o que diz lá? Há uma discussão que a melhor tradução seria: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará. Ele é o socorro bem presente. Nesse mundo vamos passar por aflições, por desespero, por medo. Talvez a sua vida vai ser colocada. Irmãos, e nascemos para isso. Para a nossa vida ser colocada ali para o abatedouro todo dia. Cristão é perseguido, cristão é morto.
Mas quando esse dia chegar, irmãos, que possamos ir louvando ao Senhor. Se a nossa vida for requerida aqui, que seja de coração. Faça um compromisso. Faça um compromisso. Você e Deus, de honrá-lo com tudo que você tem. Tudo. E aí eu quero falar com a sua família. Se por acaso seu cônjuge não é, tenta convencer. É menos de 2 horas de culto. Me agrada, vai comigo. Nem que você tenha que deixar a escola dominical e não vir. Mas fala com ele, vem no culto comigo. Uma vez por semana. Força a barra. Mulheres, sejam mulheres virtuosas. Mulheres que mantêm a sua casa firme. Homens, sejam homens de verdade. Homens que liderem. Homens que não se acovardem. Homens que vão dar sua vida para proteger a sua família. Vivam o Evangelho em tudo. Honrem ao Senhor com tudo que vocês são e fazem. Mulheres, vocês são especiais. Se vocês olharem na Bíblia, vocês têm que ser sábias. E quando vocês não são, vocês vão ruir o próprio lar. Mesmo o homem tendo papel de homem. Mesmo o homem sendo de Deus, o que está escrito que a mulher insensata, com as suas próprias mãos, destrói a sua casa, o seu lar. Vocês são fundamentais. Companheiras de verdade. E muitas vezes passam por várias privações. São algumas rejeitadas, humilhadas, que a gente olha como sendo somente a agressão física, mas muitas mulheres têm agressão psicológica, passam por traumas dentro da sua casa, dentro da igreja. Tem homens que se sentam conosco, comungam conosco e batem na mulher. Molestam a filha. Dentro da igreja. Muitas mulheres sofrem caladas. Então, SAF, dentro da possibilidade de vocês, faça o que está lá em Tito. A mulher mais velha, ela orienta a mais nova. Façam reunião de mulheres. Ambiente de mulheres. Ambiente onde as mulheres vão poder abrir o coração e falar o que estão passando na sua casa. Receberem conselho, amor, palavra de Deus. Eu tenho um aconselhamento para fazer lá em Realengo, que eu não consigo fazer porque eu não posso sozinho. Preciso que a Poliana esteja comigo, mas quem vai olhar as crianças? Porque uma mulher que apanhou do seu marido, o seu filho tem uma deficiência porque ela apanhou grávida, foi rejeitada, sofreu problemas da família, porque família também da igreja, as outras mulheres que tinham lá não aceitavam muito bem que ela apanhava, como a culpa tivesse sido dela também. Só que o problema que ela tem é com o homem. Se eu chegar só eu, homem, para falar com ela, para ela se perdoar, para ela superar, é difícil. Então, preciso que mulheres tenham condições de aconselhamento, de falar e de ouvir, sem falar da vida dos outros. De ter palavra de Deus. Então, lembrando, em fevereiro foi o Dia da Mulher Presbiteriana. Em março, o Dia Internacional da Mulher. Quero lembrar para vocês, vocês são importantes. Não sofram caladas. Procure ajuda. Que nós possamos aqui no ambiente, Igreja da Pavuna, se colocar como mulheres que aconselham outras mulheres, as mais velhas, falando com as mais novas. E eu ia pregar sobre isso no sábado que o Emanuel engoliu uma moeda para a SAF.
Não consegui ainda. Gente, temos vários caminhos, temos várias histórias, temos várias situações, e você sabe o que você enfrenta e você passa. Lembra que vocês não estão sozinhos. Somos irmãos. Somos irmãos. Vamos rir juntos, vamos chorar juntos, vamos nos ajudar, vamos orar, vamos, irmãos, aconselhar e servir um ao outro. Mas para isso esse ambiente tem que ser de confiança. De confiança. Então, compartilhe esse amor. Fale desse evangelho. Convide pessoas. E nunca lute sozinho. Peça a bênção de Deus, peça a ajuda dos irmãos. E que Deus te toque. Te toque de verdade, para você reconhecê-lo. Se Ele tiver que nos deixar mancos, que deixe. Se tiver que ser um acidente de carro para você ficar internado e só ali você reconhecer, que seja. Mas seria muito melhor que você, ouvindo, reconheça que você precisa mais de Deus e mude. Muitos de nós estamos na barriga do peixe e reclamando, mas você está porque você está indo contra o que Deus quer para você. Acorde. Acorde. O Senhor não quer que você seja um vigarista. O Senhor quer que você se torne Israel. Ele quer que você se torne o povo escolhido, a nação santa, que vai contra as portas do inferno e elas não prevalecem. Jacó segurou o anjo. Mas você vai desistir? Vai desanimar? Ou vai levantar a cabeça e seguir em frente? Faça a vontade de Deus. Sirva ao Senhor. Honre ao Senhor sempre. E se você está fazendo alguma coisa, mesmo na liderança, que não está honrando a Deus, pare. Pare. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Após a bênção, vocês vão sentar e vão ouvir os avisos da igreja. Vai ter pós-lúdio e pós-lúdio. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe. Temos vários pedidos. Colocamos diante do Senhor e da igreja. Senhor, que possamos realmente rever se esses pedidos são do Senhor. Outros receberam a bênção, que eles tenham coragem de se levantar e dar o testemunho do que receberam. Senhor, que possamos confiar mais no Senhor, te honrar mais, sabendo que as dificuldades que passamos, Senhor Deus, elas nos moldam naquilo que o Senhor nos quer que sejamos também. Que tenhamos essa confiança que o Senhor não nos deixa só, que o Senhor está cuidando em cada detalhe, de cada pecinha. Senhor, nós te amamos, nós confiamos em Ti. Pai querido e amado, seja com Teus servos. Se tem pessoas aqui de cabeça baixa, desanimadas, que elas sejam tocadas no Senhor. Que o Senhor toque nessas vidas. Se tem aqueles que estão na igreja, são filhos de crentes, mas não são crentes de verdade, que eles tenham uma experiência real, verdadeira com o Senhor. Que o Senhor os converta, os transforme. E que, especialmente, Senhor, que possamos Te servir junto com a nossa família, com a nossa casa. Senhor, muitos aqui
talvez como eu, foram rejeitados pelos parentes, têm dificuldade com os pais, mas que possamos saber que o Senhor nos ama. O Senhor tem um amor maior do que o amor de uma mãe. O Senhor nos cuida mais do que um pai zeloso. Não estamos sozinhos. O mundo nos afronta, o mundo nos machuca, Senhor. Mas te servimos e acreditamos no Senhor. Em nome de Jesus.